Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Os Tais Caquinhos, este é o título do livro de Natércia Pontes, editado pela Companhia das Letras em 2021. Natércia Pontes é uma escritora cearense, autor do livro Copacabana Dreams, lançado em 2012 pela Cosac Naif, e finalista do Prêmio Jabuti. Este romance de Natércia Pontes fala sobre uma família disfuncional. Na verdade, faz um recorte de um intervalo de tempo razoavelmente curto, em que um pai convive sob o mesmo teto com duas filhas. A esposa dele parece ter abandonado parte da família, levando consigo as outras duas filhas. Não é explicitado em nenhum momento o motivo desta separação, mas é bastante fácil intuir qual seja. Lúcio é o pai de ambas e é um acumulador, além de aparentemente sofrer de alguns distúrbios, provavelmente toque, por exemplo. Os três moram em um apartamento abarrotado de caixas e outros objetos e compartilham o dia a dia com baratas, aranhas e com a geladeira sempre vazia. As duas filhas que moram com ele, Abigail e Berta, tentam atravessar a adolescência, entender o mundo e a sociedade, os relacionamentos, em meio a um ambiente caótico e complexo. Principalmente, Abigail tenta recriar e reinterpretar a vida, essa vida em família. O romance é narrado em primeira pessoa, sobretudo por Abigail. O leitor sabe, então, que está conhecendo o ponto de vista de Abigail e, por meio de lembranças dela, anotações em diários, já que ela narra no passado. Não sabemos com exatidão se é um passado um pouco distante, mas aparentemente sim. Então, Natércia Pontes tem uma sacada muito interessante, que é colocar alguns bilhetes escritos por Lúcio, outros escritos por Abigail, de forma a advertir o leitor que a memória algumas vezes é mediada por documentos. Esta forma de narrar é muito inteligente, pois mesmo em primeira pessoa seria complexo reconstruir a fala de uma adolescente. Assim, a narradora pode adotar um vocabulário mais refinado para interpretar esse período de sua vida. Há alguns trechos em que Abigail narra no presente e Natércia se saiu muito bem nesses momentos, pois dá o tom certo da adolescência a essas passagens, usando do subterfúgio de transcrever partes de um diário, por exemplo. Há um trecho em que a narradora faz uma lista enorme de coisas que não são exatamente o que parecem ser. Uma forma de reinterpretar o que ocorre à sua volta, o que Abigail chama de exercitar a dúvida acerca de tudo. Trechos assim dão a dimensão
desta prosa, em que a narradora tenta se adaptar ao vocabulário, à idade e às reflexões da adolescência. Os parágrafos são longos, as frases também são longas, algumas vezes uma espécie de fluxo de consciência, sem muita organização, refletindo o cenário perturbador em que todos se encontram ali. Ao mesmo tempo, os capítulos, eu vou chamar assim de capítulos, eles são relativamente curtos. Os títulos destes capítulos têm um papel fundamental na trama, que é direcionar o leitor, não deixar que o leitor se perca nesta narrativa fragmentada, muito fragmentada, mas, ao mesmo tempo, linear. Percebemos que há uma linearidade no tempo. Percebemos que a narradora quer fazer este recorte temporal da sua vida e apresentar ao leitor. Apresentar. Quase não há nenhum julgamento. Mesmo que Lúcio, o pai, seja totalmente inapto para a paternidade, mesmo que ele se esqueça de cuidar das coisas mais básicas da casa, como, por exemplo, manter a geladeira e a despensa minimamente cheias, ou cuidar da organização e higiene da casa. Também percebemos que Lúcio não tem os requisitos necessários para a convivência com outras pessoas e, por isso, ele frequentemente evita outras pessoas. Evita, claro, inclusive as próprias filhas. E não é nada premeditado, mas sim é fruto desses aparentes transtornos de que ele sofre. Essas duas filhas lidam de maneira diferente com a tragédia, mas no fundo elas são muito parecidas. Berta arruma uma amiga e vive na casa dessa amiga, fugindo da própria família. Abigail tenta encontrar o amor, tenta encontrar um relacionamento que desminta toda aquela realidade aterrorizante que vive. Assim, claro, cai em algumas armadilhas, cede a relacionamentos tóxicos, é vítima de violências. A forma com que o romance é construído é interessante. Sem meias palavras, Natércia descreve uma realidade apavorante, descreve até em alguns momentos com certa naturalidade. E é assim mesmo, é como deve ser descrito. É um ótimo romance que trata de um tema muito importante, de forma bastante competente. Eu recomendo a leitura. Eu vou ler agora um trecho do romance para que você tenha uma ideia do estilo de Natércia Pontes. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. (402) Recanto dos Tacos Soltos. Meu apartamento não era ventilado e limpo como o de Neca, nem asséptico e com cheiro de lavanda como a cabine do banheiro do colégio. Naquele lar, as baratas não sofriam acuadas. Mesmo que, num mau dia, uma ou outra fosse esmagada pela ira existencial dos inquilinos, minha família, podia-se muito bem considerar nossa casa um local seguro para esses dóceis insetos de patinhas serrilhadas. Os insetos adoravam dormitar nas xícaras, explorar os recônditos dos nossos tênis.
mergulhar no resto de água do garrafão, palmilhar nossas escovas de dentes. Havia um cheiro doce de barata que incensava a nossa vida. Havia um consenso íntimo também. Eu fazia vista grossa à infestação dos insetos e, em troca, esperava que houvesse o mínimo de respeito da parte deles, o de não subir em meu rosto enquanto eu dormia, por exemplo. Na maior parte do tempo, as baratas cumpriam nosso acordo tácito e permitiam que a vida fosse mais suportável. Muitas vezes eu esquecia delas e dormia enrolada no lençol fino e cheirando a sebo. Mas cedo ou tarde encontrava uma patinha solta na gaveta de talheres encebados da cozinha e a vida voltava a ser indecifrável, como o nosso apartamento escuro, onde a luz não batia na sala. Até porque não havia sala, havia um depósito de caixas de papelão entulhadas de livros que esfarelavam com o tempo. Algumas das caixas tiveram que ocupar a varanda por falta de espaço. Então chovia, e as caixas ficavam encharcadas e depois secavam com o vento e o sol. Passados uns anos, elas viraram um monturo de mofo e de ninho de cupim. A ideia de abrir a porta de vidro com esquadrias enferrujadas era tão apavorante que decidimos não a abrir nunca mais.